Hoje nós vamos conhecer qual é o trabalho da governança jurídica no apoio às empresas. Conversa conosco a advogada Letícia Mária Fernandes do Amaral. Ela é de escritório especializado nessa área, professora também. Doutora Letícia, vamos entender o que é a governança jurídica, o que ela faz pelas empresas. Bom, primeiramente, olá, obrigada pelo convite, né? Prazer estar aqui. Bom, esse trabalho de governança jurídica, ele é sobretudo um trabalho preventivo, né? Então, ele visa três aspectos básicos junto ao empresário, junto à empresa, que é a revisão, controle e coordenação de todos os procedimentos jurídicos da empresa, né? Então, a gente sabe que a empresa como um todo, para ela existir, já envolvem aspectos jurídicos, né? Jurídicos societários. E dentro do dia a dia dela, seja uma prestadora de serviço, seja uma indústria, uma comercial, enfim, ela vai praticar inúmeras operações jurídicas, né? Seja na contratação de fornecedores, na venda dos seus produtos ou na prestação de seus serviços, na contratação de funcionários, no recolhimento dos seus tributos, né? No cumprimento das suas obrigações de uma forma geral. Então, também a gente tem a questão de direito marcário, né? Então, a empresa ela se preocupa muito com a imagem dela, a marca, o registro, a proteção daquilo. Então, a gente vê que realmente são vários aspectos jurídicos que abrangem uma empresa. Então, esse trabalho de governança jurídica, ele é muito mais do que uma gestão, né? Ele é realmente revisão, coordenação e controle de todas essas operações jurídicas empresariais. Por que as empresas utilizam o serviço de governança jurídica? É algo que geralmente o mais comum é que seja feito dentro da própria empresa. Qual é a diferença de uma atividade externa acompanhando a empresa? Na verdade, esse trabalho de governança jurídica ele é muito novo. Hoje, se a gente for perguntar para o empresário, você tem governança jurídica na sua empresa? A maior parte dos empresários vão falar o que é isso, né? Porque é um assunto muito novo mesmo. A governança jurídica, ela surgiu daquele próprio conceito da governança corporativa. Se a gente for analisar a governança corporativa, ela ganhou maior destaque, ganhou maior preocupação por parte das empresas lá em 2001, 2002. Né? Então, assim, é muito recente, né? Um pouquinho mais de uma década. E a partir daí que começou-se a olhar outros aspectos da governança corporativa, dentre eles a governança jurídica. Então, a empresa, o ideal é que realmente ela tenha a sua governança jurídica, mas às vezes elas nem sabem como fazer isso. Por isso que elas precisam do auxílio, né, de profissionais que venham implementar essas práticas de governança jurídica dentro dessa empresa. Quais são os erros mais comuns que acabam dando maior necessidade de atendimento para a governança jurídica externa dentro da empresa? A gente poderia elencar alguns. Na verdade, vamos pegar aí, a gente tem 3 áreas principais que o empresário ele olha com maior preocupação, né, em questões jurídicas. A área tributária, né, a primeira delas, porque além de hoje a gente ter autuações fiscais em valores muito expressivos, a área mais sensível, mais estratégica da empresa é a tributária. A área civil e contratual, né, porque a gente sabe que uma empresa não vive sem contratos, e a área trabalhista, porque também uma empresa não vive sem empregados. Então, são as 3 áreas mais sensíveis dentro de uma empresa. E quais são os principais problemas dessas áreas? Bom, se a gente for pegar do tributário, que é aquela mais sensível, o maior medo do empresário é que bata o fisco na sua porta e lhe entregue um auto de infração de um valor que vai comprometer, por exemplo, que não é comum, o faturamento do seu ano inteiro. Então, ele quer se precaver de que isso não venha acontecer, né? Às vezes, a gente vê, é muito comum que a falta de comunicação entre os departamentos internos daquela empresa levam a uma autuação fiscal ou levam a uma ausência de defesa. Um exemplo prático que eu te cito. É muito comum que quem cuida do pagamento de contribuições previdenciárias ou quem cuida dessas obrigações dentro de uma empresa seja o departamento de RH, né, de recursos humanos, porque lida com folha de pagamento, etc. E não, já aconteceu, já vi algumas situações assim, em que o departamento de RH recebe um auto de infração, porque tem a ver com contribuições previdenciárias. E ele não sabe, ele não entende a importância daquilo, qual a consequência de se você não der um bom encaminhamento àquilo, qual que é a consequência que pode gerar para a empresa. E ele simplesmente não faz nada.
o que acontece? A empresa não se... Ela sequer, né, se a gente for ver assim, a diretoria sequer toma conhecimento, não há defesa em relação àquele auto de infração e a empresa vai ser executada. O trabalho é principalmente preventivo, nesse caso, de uma avaliação prévia e dos potenciais riscos? Sim, o diferencial da governança jurídica é você trabalhar de forma preventiva. Né? Hoje a gente vê assim, a maioria dos escritórios, principalmente aqui na região do Sul, a maioria dos escritórios de advocacia, a maioria dos advogados, eles se preocupam em remediar problemas, né? Ou em defender os seus clientes. Então, é o que a gente chama dentro do direito de contencioso, eles se ocupam do contencioso das empresas. Mas a gente vê que o grande diferencial e estrategicamente para a empresa vale mais se ela agir de uma forma preventiva, né? E como que ela age de forma preventiva? Mapeando. Você precisa mapear todos os riscos jurídicos envolvidos naquela atividade para que a empresa ela possa ajustar onde ela enxerga que há problemas e ela possa fazer essa intercomunicação entre seus departamentos para que se evitem problemas futuros, né? Então, realmente, por isso que eu falo que é muito mais do que uma gestão. Por ser um fator novo, há uma prevenção ainda das empresas para abrir essa informação para um consultor externo para fazer o acompanhamento? Normalmente, o que a gente vê? A empresa, é muito comum que a empresa ela vá procurar voluntariamente um profissional, né, um profissional na área jurídica, quando ela já está com algum problema. Isso é muito comum. Então, ela já está com um problema, ela não tem a menor preocupação em dar aquela informação. Agora, só que a partir daí que entra a nossa atuação, porque se tem um problema ali, se já tem um problema, a gente precisa ver o resto. E daí que a gente tem essa preocupação de informar o empresário e a gente não tem problema, porque ele sabe que aquilo é para o bem, é para o crescimento do negócio dele, né? Então, aquilo vai resultar lá no final do ano em aumento de lucratividade para a empresa. Então, é claro que todo o trabalho ele envolve uma confidencialidade, envolve um sigilo que é próprio do relacionamento advogado-cliente, né? Mas a gente não vê essa barreira em relação a abrir, né? Porque o advogado ele está ali como um parceiro, né? Ele está ali como um estrategista, né? Para auxiliar o seu cliente a desenvolver melhor os seus negócios. Na infração, nos prejuízos, o que é que vem em primeiro lugar? O que é que dá mais problemas para empresas nas autuações? Se a gente for pegar essas 3 áreas que eu te comentei, né, que são as áreas mais sensíveis, então civil, contratual, tributário, trabalhista, em valores, né, se a gente for pegar na ponta do lápis ali em reais, onde dá mais prejuízo para as empresas é o tributário, sem dúvidas, porque as autuações normalmente são altas, né, e na sequência do tributário vem o civil e contratual e, em terceiro lugar, o trabalhista. No caso trabalhista, a impressão que dá, por ser o mais comum, é que as empresas estão desavisadas das questões básicas, que podem lá na frente representar um problema. É isso mesmo? Normalmente sim. E hoje é uma tendência à mudança, né? E eu falo aqui no que toca a minha área, que é basicamente o empresarial tributário, né? Na questão trabalhista, ainda muita terceirização de serviços. Então, essa terceirização, ela pode ser totalmente ilícita, não gerar problema nenhum, mas ela pode gerar problemas, tanto com o Ministério Público do Trabalho, né, então na esfera trabalhista, quanto com a Receita Federal. Porque se a empresa, ao invés de contratar funcionários, né, na forma seletista, manter aquela relação de emprego, ela terceiriza muitas das suas atividades e aquelas atividades que a gente chama de atividade fim. Então, isso gera um risco muito grande para elas. Até pegando o gancho com essa relação, não é à toa que o governo federal lançou o programa de desoneração da folha de pagamentos, que o impacto é 100% tributário, né? Então, por quê? Porque o governo ele já tinha conhecimento disso, de que ainda existia muita informalidade. E hoje, na contratação de um funcionário, o que mais pesa são os encargos tributários. Né? O empresário, quando ele vai contratar na forma CLT, ele está oferecendo um salário de R$1.000 para o seu funcionário, ele tem que pagar 2.000. O custo daquilo não é 1.000, é 2.000, dobra, porque você tem todos os encargos. Então, é claro que para muitas atividades isso acaba inviabilizando. Por isso que passou-se
a ter essa terceirização e a gerar muita informalidade no setor. Tendo em conta disso, o governo federal lançou esse programa de desoneração da folha, visando justamente o quê? Não vou mais tributar folha a folha do teu funcionário, mas eu vou tributar um percentual pequeno, uma alíquota pequena ao teu faturamento. Então, para aquelas empresas que têm uma folha de pagamento muito grande, ou que deveriam ter, né, só não tem porque tem essa informalidade, essa terceirização, isso gerou uma vantagem, né? Foi uma vantagem. Mas isso não é regra geral, porque a gente sabe que outros setores foram prejudicados, porque aqueles setores em que você tem um valor agregado alto com uma folha de salários pequena, né? Então, esses setores acabaram sendo prejudicados. O prejuízo maior vem em função de erro de defesa quando há a autuação? A empresa não saber exatamente do que se trata e como é que pode se defender? Não diria que seria isso. Porque o maior erro não está na defesa, está justamente em você evitar que a autuação ocorra. Porque, por exemplo, dentro da área tributária, você tem dois problemas. Você tem o problema, isso falando preventivamente. Então, vamos pensar que a empresa está com a governança jurídica, está mapeando seus riscos. Então, a gente sabe que a governança jurídica vai impedir que ela seja autuada por erros de escrituração, erros da contabilidade, enfim, ou por essa falta de relacionamento dos seus departamentos. Isso a governança jurídica vem e supre, né? Vem porque a gente está mapeando o risco, está colocando a casa em ordem, vamos dizer assim. Agora, dentro da esfera tributária, a gente vê ainda que existem muitas autuações que a gente chama de arbitrárias. Por quê? Porque o fiscal, quando entra na sua empresa, ele entra com o intuito de autuar. É uma realidade isso, infelizmente é uma realidade. Então, pode ser que ele acabe autuando algo que é irrealístico. Então, claro que vai entrar o trabalho também do advogado defender aquele caso. Então, a gente consegue, dentro da governança jurídica, impedir 100% que ocorram autuações ou que a empresa sofra um contencioso? Não, a gente não consegue. A gente consegue reduzir bastante. E a gente consegue também fazer com que a empresa olhe para os seus riscos de uma forma estratégica e consiga mensurar onde estão seus riscos para saber como se defender se for o caso. Como é que se caracteriza essa arbitrariedade do fisco? Um exagero na forma como o fiscal está fazendo essa apuração? Ou uma questão de estar distante da legalidade? Qual é o problema? Acontece muito. Eu vou pegar um exemplo de um caso que eu cuidei. Esse caso, todos os casos da esfera tributária, se a gente for contar desde uma autuação até que ele acabe lá, vamos pensar que ele foi para o judiciário, isso não se resolve em menos de 10 anos. Então, é um período de tempo muito longo. Então, esse caso eu acompanhei, ele felizmente acabou na esfera administrativa, né? Porque dentro do tributário você tem uma defesa administrativa, então você tem todo um procedimento administrativo de defesa. Se acabou ali e o contribuinte ele saiu vencido, ele ainda pode recorrer ao judiciário. Nesse caso, o contribuinte ganhou já em esfera administrativa, não precisou recorrer ao judiciário. Mas isso foi um caso bem específico de uma arbitrariedade do fisco. Ali foi o caso de uma empresa que foi montada no ramo de provedor, né, de internet. E o fiscal, ele olhou para um planejamento tributário que havia sido feito na empresa. Esse planejamento tributário, na visão do fiscal, era um planejamento tributário que continha alguns vícios, né, que levavam a mais uma sonegação, vamos dizer assim, do que um planejamento em si. Só que na visão do fiscal, ele falou, ó, vocês, empresários, constituíram a empresa para sonegar tributos. E ele autuou a empresa por conta disso. Só que, se fosse ver ao pé da letra, quem teria sonegado teriam sido os dois empresários, no caso eram duas pessoas, para a montagem da empresa. Então, o fiscal teria que autuar os dois empresários e não a empresa. E houve, né, um assessoramento jurídico, houve essa discussão ali numa fase preliminar e o fiscal falou, eu vou autuar a empresa, porque a autuação vai vir maior. Porque se eu vou autuar a pessoa física, eu vou conseguir autuar no máximo 27,5%. Se eu vou autuar a pessoa jurídica, 34%. O meu auto de infração vai ser maior. Então, foi assim um abuso bem notório. E foram alguns anos de briga até que se reconheceu esse erro, que a gente chama de erro de identificação do sujeito passivo,
né? Porque o sujeito passivo é quem recolhe o tributo. Então, até que na esfera administrativa houve esse reconhecimento. A autuação não deveria ter sido para empresa, mas sim para os empresários. E a gente conseguiu eliminar pelo decurso de tempo, né? O fisco não pôde mais autuar, mas é uma questão... Isso se entra no mérito, porque no mérito também a gente poderia discutir que não houve nenhum vício naquela formatação, né? Mas isso se entra nesse mérito. E, então, assim, acontece. E eu tenho outros casos, né, para contar, porque a gente que está no dia a dia acaba vendo muita coisa, né? Temos um intervalo, já voltamos aqui pela Bandeirantes. Hoje nós estamos falando sobre governança corporativa. Conversa com a gente a advogada Letícia Mari Fernandes do Amaral, que trabalha nessa área, participa com sócia de um escritório que é especializado nesse ramo. Mas um outro assunto que valeria perguntar aqui também, como integrante, que é o seu caso, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que tem essa visão do nosso país, que é considerado um dos países mais cruéis na tributação, que mais exagera a ponto, inclusive, de travar a empresa brasileira. Essa mobilização, institutos, a sociedade se mobilizando, dá uma expectativa de que esse assunto venha, pelo menos, a ser reduzido como preocupação empresarial? Sem dúvidas. Se a gente for analisar ao longo dos 22 anos de existência do Instituto, né, do IBPT, a gente já conseguiu muita coisa. Né? A gente já conseguiu derrubar CPMF, a gente já conseguiu evitar que houvesse aumento de tributação sobre prestadores de serviço, que foi a questão da MP 232, né? A gente já conseguiu reduzir para setores econômicos a sua tributação. Então, sem dúvidas, essa mobilização e a conscientização são fundamentais. E até pegando o gancho dessa questão com a governança jurídico-tributária, é você ter esse intercâmbio, né, a empresa ter esse intercâmbio com associações, entidades representativas de classe, institutos, ela também consegue melhorar, né, os seus números e vislumbrar nos detalhes aonde que está o seu maior ônus tributário, né? Porque às vezes a empresa não tem essa noção. A gente já pegou um caso de uma empresa que ela achava que o principal problema dela era ICMS. Não, porque a tributação do ICMS é muito pesada, o ICMS é um imposto muito complicado. E a gente chegou a fazer um levantamento e viu que o maior peso não estava no ICMS, estava em PIS e COFINS. Que para o segmento dela, o PIS e COFINS onerava muito e impedia, né, que houvesse um crescimento. E daí foi feito um trabalho, né, aí que entra a importância da união de classes, né? Então, um trabalho conjunto, né, para mapear via estudo técnico que aquele era o problema e o segmento foi beneficiado com alíquota zero de PIS e COFINS. Então, isso conseguiu desenvolver aquele setor. Então, é um trabalho coordenado muito importante. O trabalho de governança, como você disse, ainda é pouco conhecido e pode crescer quando começa a realmente apresentar resultados palpáveis, que é o que as empresas procuram. Já existe esse demonstrativo? Como é que é no dia a dia para... É interessante, mas como que eu vou conseguir mensurar o meu resultado lá no final? Né? Lá no final do ano que eu vou apurar meu faturamento. A gente tem um cliente que a gente já vem atendendo há 6, quase 7 anos, que esse cliente, quando a gente começou a atender, ele veio numa situação de crise. Né? Ele entrou em contato conosco numa situação de crise. E ele estava prestes a receber uma autuação fiscal muito alta, ele estava com uma série de irregularidades por falta de governança na empresa. Nós começamos a fazer esse trabalho com ele, né? Na época, ele estava faturando no ano cerca de 90 milhões de reais. Ele estava assim, longe de ser o primeiro no segmento de atuação dele, né? O market share dele não era um market share expressivo. E a gente veio fazendo, né, ao longo desse ano, por ano, ele já mais do que duplicou aquele faturamento inicial. 2013 ele fechou com um faturamento de mais de 700 milhões. E o lucro dele de 2013 foi 90 milhões, ou seja, hoje ele lucra 90 milhões. Quando lá, 6 anos atrás, o faturamento dele era 90 milhões. Isso é um trabalho conjunto.
É um trabalho que a gente vem fazendo essa governança. Na época ele não tinha controladoria interna, ele não tinha departamento jurídico, o comercial dele não era estruturado. Hoje é um cliente que ele está atuando no Brasil todo, ele é líder de segmento, assim, disparado, né, em relação ao segundo lugar dele, já recebeu várias propostas de aquisição, não tem interesse, e ele continua crescendo. Então, é um trabalho, não é só por conta da nossa atuação? Claro que não. É porque eles também são competentes, mas é um trabalho conjunto que leva a um resultado muito positivo para a empresa. De que forma se estabelece dentro da empresa uma ligação com os principais setores? Se cria um comitê gestor? Porque tem que haver dentro da empresa também um embasamento para esse trabalho de consultoria externa de governança corporativa. Sim, é criado um comitê de governança. Né? Esse comitê de governança ele é composto tanto de pessoas internas da empresa, né? Aí é muito assim para a gente analisar o tamanho da empresa, como que ela é configurada, se um sócio vai fazer parte desse comitê, e algum técnico tem que fazer parte do comitê, e o consultor externo faz parte do comitê. São feitas reuniões, né, periódicas, porque você precisa analisar, a empresa precisa pensar estrategicamente. Esse comitê, ele faz todo o intercâmbio de relacionamento entre os departamentos, né? Se cria outros departamentos que sejam importantes para o funcionamento daquela empresa que hoje não existam, e é sempre feito esse monitoramento, né? A gente costuma separar as atividades entre atividades estratégicas, táticas e operacionais, né? Então, dentro do comitê, são as pessoas que estão pensando estrategicamente, né? Aquelas pessoas, elas vão delegar funções, elas vão treinar a equipe. Então, para que essas pessoas possam fazer o dia a dia, né, o operacional da empresa, e em conjunto a empresa conseguir crescer. Pelo resumo que você traz, passa a impressão de que acreditar que o RH faz tudo numa empresa, pode fazer tudo, quando também tem que cuidar do pessoal, é exagerar nas atribuições que são colocadas em cima do RH? Sim, ou em cima da contabilidade também, ou em cima do financeiro. Né? A empresa ela é um todo, ela não é um departamento. Então, é interessante que cada um dos departamentos se comunique com o outro. Entenda a função e a importância de cada departamento para o todo que é a entidade, a empresa. Né? Então, ninguém anda sozinho. Né? Ninguém olha só para o seu mundinho, você tem que olhar para o todo. Né? E essa é a principal atribuição desse trabalho de governança jurídica. Mas, concretamente, uma falha muito grande nessa área pode levar ao fechamento de uma empresa. Como você disse, há casos que às vezes compromete o faturamento anual, por exemplo, o tamanho de um auto de infração. Sim, esse caso que eu comentei com você, ele foi uma autuação que foi entregue para RH. É muito comum que autos de infração eles sejam entregues em véspera de recesso, né? Aquele final do ano que a gente tem recesso de Natal, recesso de Ano Novo. Nesse caso específico aconteceu isso. Um auto de infração foi entregue lá meados de dezembro, o RH saiu de férias, a gente tem um prazo para defender, né? Aquilo não foi dado encaminhamento, a empresa recebeu uma autuação que, se eu não me engano, era de mais de 20 milhões de contribuições previdenciárias que, se a gente tivesse feito uma defesa, elas já estavam caducas, porque já tinha passado prazo para a Receita autuar, né? Então, ela já tá, a defesa era fácil nesse... Se houvesse tido essa preocupação e essa intercomunicação dos departamentos, cada um saiba da importância da função do outro, a gente teria conseguido resolver o problema de uma forma mais fácil. O problema foi resolvido depois? Claro que foi, mas foi resolvido via judicial, demorou mais tempo, né? Houve uma preocupação. Então, são questões que a gente consegue amenizar e ganhar tempo, né? Porque a gente sabe que o empresário, para ele, tempo é dinheiro. Aí existe a falta, então, de departamentos jurídicos, mas com essa capacidade, uma visão tributária que possa fazer essa prevenção. A consultoria externa supre essa necessidade mesmo? Não, a consultoria externa, ela auxilia isso. Ela trabalha junto. Ela nunca vai suprir. A empresa precisa ter o seu departamento interno. Um departamento jurídico? Tem que ter o departamento... Eu vou falar jurídico, que tem que ter, não, porque a gente tem N tipos de empresas, né? A gente tem N tipos de empresa. Uma empresa pequena, uma microempresa, ela não precisa ter o departamento jurídico interno, a consultoria externa supre, né? Ela, normalmente, as demandas dela, a gente fez um estudo esse ano que apontou que demandas de micro e pequenas empresas,
em média, não chegam a ser 3 por ano. Então, é muito pequeno, não vale nem a pena, às vezes, você ter uma consultoria externa rotineira, porque a pequena empresa não tem condições. Agora, para uma média empresa, para uma grande empresa, é fundamental. Para uma grande empresa, é fundamental que tenha o departamento jurídico interno e tenha esse auxílio de uma consultoria externa. Na divulgação, vocês estão lançando revistas especializadas de informação para essa área? Sim, a gente está lançando agora, no mês de março, a gente vai lançar a primeira revista de governança jurídica, né, uma publicação lá nossa, do escritório, em que a gente está abordando, assim, especificamente esse tema da governança jurídica, como ele auxilia o empresário, como é fundamental para o empresário que não conhece, venha conhecer. Então, é uma publicação inédita mesmo, né, nesse ramo. Pegando essa linha da governança jurídico-tributária, esse ano nós também estamos lançando o primeiro MBA do Brasil em governança tributária, daí o foco é o tributário. Por que instituição que vai ser lançado? Pelo IBPT, pelo próprio IBPT, o Instituto. Pelo Instituto. Isso, eu sou coordenadora, né, desse curso. Nós estamos fazendo, claro, ele em parceria, a gente precisa ter em parceria com uma instituição de ensino mesmo, né? Mas toda a parte técnica mesmo, a concepção, o programa é todo do Instituto. Tá certo. Doutor Letícia, muito obrigado. Boa sorte nesse trabalho. Muito obrigada, eu agradeço. Muito obrigado a você que acompanhou o programa.